Olá, muito bom dia a todos e a todas. Esta aula nós falaremos sobre a violência no campo. É um fenômeno pouco estudado na academia, tanto brasileira como do exterior, internacional, porém também quando é pesquisado ou investigado sobre o tema, há um certo viés ideológico igualmente. Nós, antes de começarmos a tocar nesse tema, falaremos sobre população rural, né? Que é o foco, que é o objeto de estudo, de análise. E é um objeto problemático porque existem muitas categorizações diferentes. Nós, aqui no Brasil, de acordo com o último censo do IBGE, que é o órgão institucional que indica, na verdade, a quantidade de pessoas no país, tanto em regiões urbanas ou populações rurais, no último censo que tivemos, indicou que 17% da população brasileira, dos 200 e poucos milhões de habitantes, vivem em zonas rurais. Será que isso é verdade realmente? Será que esse país está em pé de igualdade com os países desenvolvidos, na verdade, como Estados Unidos e similares? Porque o índice da população rural nesses países atinge esse patamar. A partir dos estudos que vários investigadores brasileiros e internacionais fizeram, há uma discrepância muito grande entre a população oficial, né? Não só do Brasil, como de quase todos os países da América Latina, para a população real em termos de população rural. Por que isso? O Brasil, por exemplo, considera inclusive como população rural vilas de 2.000 pessoas que estão em lugares ermos no país. Já a definição da OECD, que reúne todos os países desenvolvidos no mundo, tem ou inclui na definição de população rural três quesitos muito relevantes que são desconsiderados tanto aqui no Brasil como nos outros países da América Latina para a população rural. Quais são esses quesitos? Primeiro, densidade populacional, né? Em locais que têm uma alta densidade populacional, maior do que 150 habitantes por quilômetro quadrado, ele pode ser considerado como zona urbana, e o que tem menos de 150 habitantes por quilômetro quadrado, sim, as zonas rurais, né? O que não é levado em consideração para o Brasil e para países da América Latina em geral. O segundo quesito é a infraestrutura, né? Condições de infraestrutura, como que está o sistema de infraestrutura no país, ou na região, na cidade específica, ou na região específica, para indicar se é rural ou se é urbana. E um terceiro aspecto é o que em inglês se chama de remoteness, que significa aproximadamente a distância entre essa localidade e uma cidade ou uma região metropolitana maior do que 150 mil habitantes, né? Então, nenhum desses três quesitos tem em muitas localidades que são consideradas no Brasil, pelo menos, como cidades, porém, isso são classificados como população rural. Qual que é o problema disso? O problema disso é que no Brasil, de acordo com o IBGE, como eu falei, 17%, né, no último censo, são incluídos como população rural. Mas esses pesquisadores que tentam incorporar esses três quesitos mencionados anteriormente, levando em consideração esses três elementos, a população rural passaria para 33%. De 17% para 33%. Ou seja, dos 200 e poucos milhões de habitantes que temos, cerca de 30 milhões de pessoas foram completamente esquecidas. Quando você vai formular políticas públicas para determinadas regiões e camadas da população, você simplesmente esquece ou tira da sua consideração 30 milhões de pessoas. Aí
consequentemente vai ignorar a existência delas e não vai criar políticas públicas para essa camada importante da população. Ou seja, nos outros países da América Latina acontece exatamente o mesmo. Se vocês forem verificar essa imagem que está agora na tela, 15 países foram investigados na América Latina, e desses 15 países, apenas a Guatemala ela indica que tem uma população rural até maior do que os dados oficiais. Os outros 14 países da América Latina têm uma discrepância muito grande, que vão de encontro às informações que eu falei do Brasil agora, em relação a isso. Por que fazem isso esses governos? Porque eles querem indicar que esses países eles têm um alto grau de desenvolvimento. E quando você tem uma grande população rural, de acordo com o que eles podem pensar, isso vai de contra ao desenvolvimento do país, o que realmente não é verdade, né? Pode haver um grande desenvolvimento nas zonas rurais, inclusive, né? Então, esse é o primeiro ponto que eu gostaria de destacar, onde que as políticas públicas são completamente prejudicadas pela ignorância, né? Ou seja, os governos desses países ignoram a existência de uma grande camada de população. Bom, o que acarreta essa ignorância em relação à população real que vive no campo, não aos dados oficiais desses países? Pobreza. Na zona rural, não só no Brasil, mas no mundo inteiro, vários cientistas, investigadores afirmam que 2% de todos os pobres no mundo se concentram nas zonas rurais, né? Quando nós, habitantes das cidades, vemos tantas pessoas sem teto, dormindo na rua, pedindo dinheiro, etc., a gente imagina que, né, a pobreza está nas cidades. Também está nas cidades, mas, de acordo com essas investigações, como eu disse, 2/3, né, da totalidade dos pobres se encontram nas zonas rurais. E é um problema. Por quê? Com a reforma agrária, ou com uma boa reforma agrária, que indica não apenas a distribuição de terras, né, até em inglês existem termos para reforma agrária, que é Agrarian Reform, e distribuição de terra, que é Land Reform. Ou seja, a distribuição de terra é apenas um fator na reforma agrária. A reforma agrária tem que incluir outros fatores, muitos outros fatores, como financiamento essa camada da população para que eles possam trabalhar a terra, adubar a terra, ter conhecimentos em relação ao que fazer com a terra ou a pequena quantidade de terra que eles têm. E a outra é o conhecimento técnico, né? Ou seja, ser provido a esse pessoal conhecimento técnico para que eles retirem da terra o máximo possível e com isso não pereçam de fome e consigam sobreviver, né, as famílias, e até com o excedente vender essa mercadoria, esses produtos, e ganhar dinheiro com isso, né? Então, a pobreza é um grande problema, tanto nos países emergentes como nos países não desenvolvidos. Então, a pobreza no mundo conta com 2/3 de todos os pobres que vivem nas zonas rurais, de acordo com investigadores da área. Isso poderia ser reduzido, ou muito reduzido, esse problema, esse fenômeno, com uma reforma agrária condizente. Não apenas uma distribuição de terras, mas uma reforma agrária que inclua distribuição de terras, financiamento e conhecimento técnico dos órgãos competentes, né, para dar instruções a essas pessoas que recebem o seu pedaço de terra para torná-lo mais eficiente, conseguir inclusive plantar e viver, né, do que colhe, do que produz, e até vender o seu excedente para o mercado, e com isso ganhar também dinheiro. Enfim, os pobres em geral, nos países emergentes, eles gastam de 50% a 80% da sua renda
novamente, de 50% a 80% da sua renda em alimentação, que é muito, comparado aos países desenvolvidos, onde esses mesmos pobres gastam entre 10% a 15% da sua renda em alimentação. Quando você gasta tanto dinheiro assim, ou uma boa parte da sua renda em alimentação, não sobra quase nada, né? Então, nas zonas rurais, esse problema poderia ser resolvido, ou ao menos reduzido drasticamente, caso houvesse uma boa e ampla reforma agrária, onde permitisse que as pessoas pobres do campo pudessem trabalhar a terra, colher, produzir e sustentar adequadamente e decentemente suas famílias. O que as pessoas fazem quando elas não conseguem sobreviver? Elas tentam mudar. Primeiro, ou elas vão para atos revolucionários para tentar mudar o sistema e a ordem das coisas, uma coisa que não ocorre assim muito frequentemente, né? Só em algumas épocas específicas da história que ocorreu isso, e consta nos livros de história. Ou então, simplesmente pegam suas trouxas, saem da zona rural e vão para as cidades, para os grandes centros metropolitanos, em busca de trabalho, em busca de uma ocupação e com uma esperança de encontrar realmente trabalho e viver decentemente, o que a gente sabe que muitas vezes isso não acontece, acabam virando, inclusive, pobres sem teto nos grandes centros urbanos, né, infelizmente. Então, uma solução, e aqui no Brasil, né, a abundância de terras é tamanha que, adequadamente distribuída, poderia suprir as necessidades de grande parte da população que vive no campo e que quer se manter no campo, né? Então, a reforma agrária, com isso, conseguiria reduzir bastante o nível de pobreza no campo e também da violência. E nós vamos falar um pouco depois sobre a questão da violência agrária, violência por disputas de terra.